Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Minha gente, o julho está dando adeus. Hoje é 29, 30, 31. Quinta-feira, 1º de agosto. Mês dos Pais, por exemplo, vamos evidenciar. Minha gente, olha só que velocidade tem o tempo. Implacável. Aproveite, vale a pena viver, é maravilhoso, lindo, sensacional. Percalços existem, lamentavelmente. Vamos transpô-los, fazer força. Mas aproveite a vida adequadamente, dentro de tudo que é a legislação que você estiver participando, para que dê tudo certo, absolutamente. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, temos que falar aqui do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos no sábado, sábado ou ontem? Não, o Internacional. Sábado, o Internacional vencendo exatamente o Ceará no Beira-Rio, às 19 horas foi a partida. Um horário, eu acho, um tanto quanto estranho para inverno, essa coisa toda, mas enfim, tem os interesses de televisão, essa coisa toda, e o Internacional venceu com gol de Sarrafiori. Eu diria que pelo nível do adversário, o score não foi lá essas coisas. Porque em casa, apesar de ter ganho, faturado 3 pontos, está numa posição de 4º lugar, muito bem, o Santos está ponteando, diziam que o Palmeiras já era campeão brasileiro, história mal contada. Mas eu quero dizer que o Internacional podia explorar mais essa partida. Tá? E o Ceará, vou te contar, bota ruim, muito ruim. Olha, ele chegava, no segundo tempo especialmente, atacava, cercava a defesa do Internacional, mas conclusões, era bizonha as jogadas do Ceará. Sinceramente, me espantou. Dificilmente eu, na minha modesta avaliação, vejo uma equipe tão ruim quanto essa do Ceará, pelo menos nessa partida contra o Internacional. Mesmo assim, perdeu somente de 1-0. Com gol lá de bate-pronto do Sarrafiori, que se não fosse aquele gol também não sei se não ficaria num 0-0. Tá? Foi um gol de oportunidade, enfim. E o Grêmio joga hoje, lá nas Alagoas, Maceió, contra o CSA, às 20 horas. Uma partida que o Grêmio procura faturar os 3 pontos e depois viajar para o Paraguai, onde enfrenta pela Libertadores o Libertad. Então, o Grêmio vem numa maratona também incrível, né? Não para, vai embora e sabe-se quando volta para a sua terra, para a capital dos gaúchos. Bernardoni. Pois olha, e o Grêmio, inclusive, já vai depois do jogo de hoje, já vai direto para o Paraguai. Sim, eu acabei de dizer isso. E quinta-feira eles têm que jogar, então... Sim, por isso eles vão para lá. Por isso é que eles vão para lá. Lá vai ser uns 2-0 também, entendeu? Decidir nos pênaltis. É isso que eu não gosto Agora, dele. Só um pouquinho, é isso que eu não gosto nele, porque ele, como um ex-árbitro, mão grande, quer dizer, vem aqui, em vez de falar do esporte, fazer um comentário nivelado, equilibrado para o telespectador, se amparar num ex-árbitro de futebol, ele já faz essa bobajada. Lamentavelmente. Só porque eu disse que ia ser 2-0. Agora é um pouquinho. Torcedor é torcedor, comentarista é comentarista. Leva mal. O problema é o seguinte, o Ceará é muito ruim e tudo, mas na quarta-feira ganhou 2-0 do Palmeiras. É muito ruim. Mas eu estou dizendo que ele foi Só bizonho aqui nessa partida. Quem é que jogou? Os reservas, entendeu? Nossos reservas são tanto quanto os titulares. Então, quarta-feira, nós vamos atropelar o Nacional aqui e vamos seguir em frente conforme está programado. Campeão da Copa Brasil e campeão da Libertadores. Pois é, nós temos aqui uma torcedora muito querida, mas está aqui, está meio que me xingando aqui. Dona Clarice Forja, nossa ex-miss, tão ruim que ganhou de vocês, o Ceará, e do Palmeiras. Não esqueça que estávamos com os reservas. Muito bem, Dona Clara. Ah, que colorada, hein? Atenta aos comentários aqui, né? Tudo bem. Mas só um pouquinho. A gente ganhou no Ceará. Sim, claro, eu estou dizendo que jogou mal. Por ele nós jogamos mal, ganhamos na sorte, podia ser 0-0. Não, eu disse que podia ter feito mais score, meu Bernardo. Tu não interpretasse, tu estava dormindo nesse horário que eu estava falando? Pô, eu estou dizendo que o adversário é frágil, como, né, podia... Porque tu não acha que o gol do Sarrafiori não foi um gol de grande oportunismo? Claro que foi.
Uma bola que sobrou, ele emendou e depois não teve mais. E no segundo tempo o Ceará também não deu uma cercada em vocês, só que era bizonha a jogada, eles não concluíam, passavam passes errados E completamente. tu ficou o tempo todo secando. Não, secando não. Sim, porque tu Eu viu? assisto futebol. Tu viu todo Eu assisto jogo? futebol. Eu sei que tu assiste. Tá? Então tá, segue, vai o Silvio Lopes. José Silva, apesar das fragilidades do adversário do Inter e do Grêmio hoje, o CSA é o último colocado praticamente, eu vejo assim, tanto o Internacional, o time alternativo do Inter, quanto do Grêmio, times em ascensão. Por exemplo, o Internacional hoje pode-se dizer que tem um time praticamente à altura do time titular do Internacional. É um time guerreiro, é um time bem treinado. E isso que desponta tanto no Grêmio, o Renato, quanto no Internacional, o seu treinador, como dois treinadores que sabem ajeitar um time de futebol. O treinador internacional está mostrando isso, ele está recuperando os jogadores. Esse mesmo argentino, Sarrafiori aí, é um jogador muito bom, ele precisa ser melhor Jovem, trabalhado, um jovem, e eu acho que ele vai dar muitas alegrias para o time do Internacional. Então eu acho que o Internacional está num caminho extraordinário do ponto de vista de ter uma equipe titular, que é o que nós sabemos, é um time decisivo, um time que enfrenta a luta, que é guerreiro e tal, parafraseando o nome do próprio Guerreiro, que é o grande centroavante internacional, mas o Internacional é isso aí. E o Grêmio também. Espera-se que o time reserva do Grêmio, o time alternativo, como se diz agora, seja da mesma forma guerreiro como o Internacional, saiba também fazer aquele o seu serviço e mostrar futebol capaz de vencer o CSA. Vencendo, o Grêmio poderá chegar em 8º lugar. O Inter está em 6º, então os dois times gaúchos estarão bem posicionados. E eu acho que os dois têm muito futuro também no Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil e da Libertadores. E aí? O que eu tenho a falar é que, bom, tô com meu chapeuzinho, agora Micheline posso hoje tirar. está fazendo uma linha aqui. Só para fazer um Eu me sinto charme. em Paris. Não, eu me sinto Agora eu tiro. me sentindo em Paris. Ela que retornou recentemente de Portugal, vai tirar? Porque Assim, em sim. ambiente fechado não precisa, Porque mas só para fazer um charminho. investimento no cabeleireiro também não vamos deixar para trás. Não, mas assim, uma pessoa que sai numa revista como essa, Ai, né? meu Deus. O glamour da Micheline hoje Ai, eu adoro esses meus amigos. Ó, o charme. no frio é bom, né? Pra aquecer. Não, o que eu tenho que falar, meus amigos, primeiro que eu tava com saudade de todos. Mademoiselle, né? Porque Mademoiselle estão fora. Bernardone também? Eu até do Bernardone. É, claro que eu tava. Porra, tava com saudade de ti, Bernardo. Vai, Tava tá morrinho. assim, eu tava com saudade de todos, adorei ter retornado para esse friozinho que eu adoro. Lá na Europa tá uma delícia, mas é muito calor, mas é uma maravilha. E sobre o meu time, eu sei que ele tá ganhando muito, né? Só isso que eu posso dizer, eu sei que ele tá indo bem, tá concorrendo, tá competindo com tá fazendo vários campanha, em títulos, todos os torneios tá tá fazendo fazendo uma uma bela campanha boa, então eu tô bem feliz como colorada, né? Sim, nós colorados aqui estamos bem contentes. É o que eu posso falar. E o jogo contra o Ceará, acho que foi até foi um bom jogo de testes, né? Pra gente ver a turminha mais de base, os reservas do Inter, como que eles se comportam, né? Eu faço um comentário da seguinte maneira, Simone. Hoje, tu pega o plantel do Grêmio, Internacional, qualquer clube da elite, que se chama do futebol brasileiro, entre os 20 que estão disputando o Campeonato Brasileiro, essas equipes têm um plantel, claro que tem os seus titulares, mas aqueles que entram, né, nessas situações de muitas partidas, tem que aliviar um atleta que vem jogando muito, né, poupá-lo, né, medo de uma lesão, de uma expulsão. Então, só que o atleta que entra, o reserva, ele entra dando o máximo. Sim, muito ele mais quer- que nos treinos. Claro, Porque ele ele quer aparecer, está se tá apresentando certo. para a direção do clube, né? Que não Quer está todos mostrar eles trabalho. para o torcedor, para o treinador. Muitas vezes ele quase que supera, né, na sua entrega durante o jogo ao titular. Então, nós temos que considerar que Grêmio, Internacional, enfim, todos os times, quando bota seus títulos como reserva ou um time misto, ele rende praticamente a mesma coisa, ou mais às vezes. E o Inter e o Verdade, Grêmio, verdade. eles têm já todo um histórico, né, de formar grandes atletas. E o Inter é interessante porque nós temos o exemplo do Lomba, né? Porque o Marcelo Lomba era titular do Danilo. Exatamente. E hoje ele é o titular absoluto do Inter, né? Sendo que, assim, ele era um cara
Claro que treinava tão bom quanto, mas a primeira oportunidade que ele teve, se agarrou. Então, Aliás, o Inter tem os 2 melhores goleiros que eu considero. Aquele que foi embora, que é da sim, seleção o brasileira. Alisson. Sim, O o Alisson Alisson E é esse Lomba maravilhoso. também é um jogador de nível de seleção. Sim, o Escuta Lomba era o reserva. Era o reserva. Era o reserva do Danilo. E o Cebolinha do Grêmio? Segue aí, graças a Segue, Deus. mas Tá ele já aí. não foi chamado já para a Europa? Não foi chamado Não. ainda. Tem só Ele é sondagem. bom. Vão perder a está aí. oportunidade, não vão vender agora, daqui a pouco acontece que nem o Luan. Não vende mais. Cuida o Inter, diz o Silvas, cuida o Inter, deixa o Grêmio. Muito bem. Vamos falar aqui rapidamente de sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede melhor. Uva laranja, minha gente, 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Uva laranja, 100% natural, a bebida de todas as estações. Auxiliadora Predial, está aí, né, minha gente? Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Tem telefones em Porto Alegre e São Paulo, olha aqui, ó, a grande sede em São Paulo. Temos em Porto Alegre o 51 3216 6100, lá em São Paulo o 11 2348 4000. E o site auxiliadorapredial.com. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A sua carteira de aluguéis é extraordinária, a carteira de aluguéis da Auxiliadora Predial. É incrível, né? E o que tem de clientes é sensacional por toda a confiança que depositam, né, os proprietários de imóveis na Auxiliadora Predial, né, para a carteira de aluguéis, que é significativa, né, muito grande, é enorme a carteira, e dando todo o respaldo, né, àqueles que têm as suas propriedades, então, na hora de fazer os seus aluguéis. Confiança absoluta. Também a administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Auxiliadorapredial.com.br, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, é o slogan da Auxiliadora Predial. Vamos falar de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente, dizendo que o Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Vamos ainda adiante, falando do Hotel Plaza São Rafael. Tivemos no sábado agora, tradicional feijoada, sensacional, muita gente, né? A ocasião, a temperatura, né, estava toda propícia a uma saborosa feijoada. Um vinho maravilhoso, né? As caipirinhas, né? As cachaçinhas, os belisquetes, aquela coisa toda, e uma super feijoada deliciosa a nível de Hotel Plaza São Rafael, mais música ao vivo. Tudo de bom. Onde é que fica? Agora, quarta-feira, os chás, né? Tradicional também das quartas-feiras, que acontece no Hotel Plaza São Rafael. Alberto Bins, 514, Centro Histórico, de frente à Igreja São José, telefone para reservas 3227.000 e o site é plazahotéis.com. Vidrobox Blindex, vidros para a construção civil. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Envidraçamento de fachadas, né? Temos aí fechamento de sacadas, divisórias de vidro temperado, maravilhoso. Temos box para banheiros com película de segurança. Temos vidros curvos, planos, lisos, impressos, refletivos, termoacústicos, tudo em vidros para a construção civil. Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. E o Banrisul está aí, né? É o banco que não tira o sono de ninguém. Ele realiza os seus sonhos. Ele é espetacular e é o que tem as taxas mais civilizadas do mercado. É o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, como você vai ver. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Então tá. Seguindo o nosso programa, vamos falar aqui da revista do competente jornalista, né, Relações Públicas, tudo de bom, Jacinto Pila. Está aqui, a revista maravilhosa, né? Vamos mostrar a capa. E essa revista aqui tem uma matéria extraordinária de gente
altamente competente, doutora Micheline Clippers, que está aqui conosco, mas eu vou mostrar agora a capa da revista para vocês, está aqui, por favor, revista UI, Quero agradecer. edição do Jacinto Pila, né? A produção Quero Jacinto tirar Pila, aqui. espetacular. Sim. Quero até agradecer, Jacinto, pela publicação da minha matéria. A tua revista realmente ela é Muito bem elaborada, muito bem produzida. elaborada, muito produzida, tem profissionais de destaque na sociedade nossa, muito competente trabalho teu, da tua equipe, da revista, do fotógrafo Jonas, e fiquei muito contente, muito feliz, muito obrigada. Muito bem. Cidadania e Direito Internacional, advocacia com precisão e confiança suíças, né? Diz aqui, conhecimento, experiência e seriedade são indispensáveis para quem recebe a missão de abrir as portas do mundo ao seu cliente. Isso quem faz é a doutora Micheline Clippers. Você quer ir embora, quer fazer um curso, estudar, trabalhar em outros países? Fala com a doutora Micheline. Está aqui a matéria, está aqui a matéria. Muito bacana também. Ficou muito legal mesmo, gostei mesmo, agradeço. Bom Fiquei demais. bem feliz, verdade. Dá um toque um pouco de como é, o pessoal tem muita curiosidade, Doutora como Micheline, fazer então está aí. para adquirir a cidadania. Então, Espetacular, meus parabéns, Micheline. Muito obrigada, Eu já li a José matéria, está Silva. espetacular, muito bem elaborada, muito bem. Muito O texto obrigada. maravilhoso, meus parabéns. Competência é assim, né? Se sai em grandes revistas, né, e se mostra, né, ao mundo quem é quem. Muito bem, os cumprimentos ao Jacinto, né, pela qualidade sempre da sua revista, né? Oui. E eu agradeço as tuas palavras. Muito bom, muito obrigado. Essa é tua, né? Essa é minha, essa eu vou levar para casa, tem mais matérias para ler aqui. Vamos adiante. Então tá. Fala Silvio Lopes. Aliás, a minha filha esteve na Europa, ela esteve em Portugal a semana passada, né, Micheline? Eu falei até pra ti. Sim, acho que tu tinha comentado E ela isso. ficou impressionada de ver o número de brasileiros Muitos, nas ruas, muitos. donos de restaurantes, Isso, muitos. guias turísticos, quer dizer, empresários brasileiros que estão indo para Portugal. Esse fenômeno, esse êxodo de brasileiros para fora, já é um êxodo que se estabelece e cresceu a partir de 2003. Vocês, pensando um pouquinho bem na história recente do Brasil, têm ideia exata do que aconteceu, o fenômeno político que aconteceu em 2003 ou de 2003 para cá. E esse fenômeno acabou fazendo com que as pessoas deixassem de ter esperança do Brasil. Hoje, o número de pessoas, e o mais grave para nós, José Silvas, é que o número de pessoas que estão querendo deixar o país não é a Rafa, né? Mas são pessoas preparadas, jovens de 14, 15 anos. Eu mesmo, meu neto, que andava com a minha filha na Europa, ele está querendo ir para a Nova Zelândia, que ele conhece também, né? E lá na Nova Zelândia, além das oportunidades que se tem, existe segurança, estabilidade jurídica, segurança jurídica. E ele, meu neto, 14 anos, disse assim, vô, é impressionante, nós deixávamos o carro que eles colocaram lá aberto com a chave de ignição no carro. É outro mundo, né? Quer dizer, ele ficou Todas as pessoas vêm de lá impressionadas com a segurança que oferece Portugal, né? Especialmente ali Lisboa e adjacência, aquelas Todas cidades as da volta. cidades, Todas as cidades, é Os espetacular. menores mais seguros. Mas tem que se ter muito cuidado. Tem muitos brasileiros lá, fato, isso é fato, número. Tu ouve muito português brasileiro, né, nas ruas falando. Mas não, para entrar não está sendo assim tão fácil É só como chegar. a divulgação. Não é tem que ter não é aterrissar lá. Não é aterrissar. Tem uma burocracia. Claro, eu recebi telefonema lá de pai que filho não conseguiu entrar, aciona advogado de Lisboa, porque não é tão simples assim. Muito bem, então vamos aproveitar. O problema maior não é a ida de muito brasileiro para lá, que Não é daqui a pouco vai começar a ter assalto lá. Não é o fato, entendeu? Mas tu Porque vai para lá? O brasileiro, Mas tu tá indo para lá? Não, o brasileiro, tem muito vagabundo aqui que vai para lá, entendeu? Tu tá indo para lá? Vai roubar lá. Por favor, não vai, né? Mas tu vai achando apitar lá? que lá é maravilha, deixa Vai o carro apitar? lá e eu vou para lá para... Vai apitar futebol salão lá, porque tu não tem mais pique para um campo de futebol. Um futebolzinho de salão parado, ou vôlei, em cima ali daquela escadinha. Vai jogar vôlei lá, vai jogar vôlei. Fazendo com a mãozinha, ponto para cá. Basquete de 3, novos esportes. Por que a Ping-pong. mãozinha para lá, a mãozinha para cá? Mão de Margarida. Margarida. Tadinho Isso aí do tu Bernardone, para isso aí tu ainda dá um pegando no pé caldinho. dele. Porque tu indo para lá, Bernardo, certamente tu volta em pouco tempo. Mas só tem um detalhe, eu não vou. Extraditado. Eu não vou, porque com a minha idade eu já
Já deu o que tinha que dar. deu, Já não está dando aqui, vai dar lá. Muito bem. Já aproveitando então o ensejo, vamos fazer essa matéria aqui com a Micheline. Como é que funciona essa carta convite de Portugal? Pois é bem interessante. Então, para entrar, não sei se todo mundo sabe, mesmo com visto de turista, o brasileiro a lei exige que seja demonstrado como que tu vais te manter ali em Portugal, até em números, em euros. Por exemplo, para entrares em Portugal, a lei exige 75 euros, que é o valor de entrada, mais 40 euros por dia que tu ficares lá. Então, eu vou ficar lá 10 dias, 10 vezes 40, 400 euros, mais 75, 475. Então, tu tens que ter... Vezes 5, 2 mil reais. Tá, mas tu tem que levar em euro, né? Não, tudo bem. Não, eu estou dizendo... Sim, para fazer tudo vezes 5. O câmbio está 5. Mas não... E o cartão de crédito? Conta também. Daí tu pode dizer, não, eu tenho cartão de crédito. Isso se tu fores algum funcionário do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou na própria imigração, solicitarem, olha, tu vais ficar aqui, tu vais ficar aonde? Eu vou ficar no hotel tal, tá aqui a reserva. Como que tu vais te manter aqui? Vou me manter através desses euros, vou me manter através desse cartão de crédito, vou me manter nessa conta que já tem, caso tenha em Portugal. Então, assim, precisa ter a comprovação de como vai se manter. Independente disso, e tem a carta convite, que é uma opção caso a pessoa não vá ficar em hotel, não tem como comprovar seu alojamento, tem uma carta convite. Essa carta convite é o quê? Algum português que chama este brasileiro para estar, né, em Portugal por determinado tempo. Pode ser um português ou um brasileiro que esteja regulamentado, com seu visto regulamentado em Portugal. Esta carta convite tem que ser, então, o endossador, quem passa essa carta, ele tem que ter a sua firma reconhecida no notário de Portugal, coloca os dados de quem convida, os dados do convidado, o tempo que ele vai permanecer e dizendo que ele se torna, então, responsável por aquele brasileiro lá. Essa carta, então, autenticada no notário de Portugal, vem para o Brasil. O brasileiro pega essa carta e entra, então, viaja com esta carta convite. Mas tem que deixar muito claro que não é um documento que seja suficiente para comprovar a entrada ou para receber o visto de entrada. É um dos remédios para que tu consigas entrar. É uma das condições, é uma das exigências, mas não é a única. Eu estava lá na Suíça agora, recebi telefonema de pai de menino de 20 anos que mesmo com a carta convite ele não conseguiu entrar em Portugal e foi retornado ao Brasil no outro dia. Fica retido, né, durante a noite lá no próprio aeroporto de Lisboa. Por quê? Porque aquela carta não estava conforme a lei, com os requisitos que a lei exige. E porque também é muito jovem, não tem outro dinheiro. Tudo depende também da história da pessoa que vai entrar. Madame Micheline, os filhos de portugueses, brasileiros filhos de portugueses, que são chamados de mazombos, eles têm algum privilégio lá em Portugal? Não, se ele tiver a cidadania, tem. Se ele não tiver a cidadania, não tem como provar que ele é filho do português. Ele pode dizer assim, eu sou filho do português, meu pai, mas tu tens a cidadania europeia, tu tens o passaporte português? Não tem, mas meu pai nasceu aqui. Sinto muito, tu és um brasileiro. Tu estás entrando com o passaporte brasileiro, tu és um brasileiro. Agora, se ele tem o pai, o avô e quer requerer a sua cidadania europeia, ele faz o passaporte português europeu e entra na Europa e pode usufruir dos vários países dentro da União Europeia. Então, tem que ter muito cuidado ao entrar, prepare o seu visto de longa duração, que é de 1 ano. Então, se faz todo o pedido aqui no Brasil, através do consulado português, e então vai com toda a sua documentação necessária. Existem 7 vistos de longa duração e entra lá e comprova, olha, eu posso viver desta forma, eu tenho tal condições financeiras para me manter aqui, tenho essa carta convite, eu vou ficar em hotel tal, e se for turista, 3 meses depois tu tens que retornar ao Brasil, né? Não pode passar mais de 90 dias. Tá, mais ou menos é isso. Tá. Mas Me diz uma coisa. O Brasil parece que está abrindo as portas para alguns países vir só com a carteira de identidade.
precisa Esses são os passaporte. países não. do Mercosul aqui. Não, os Estados Unidos, China já estão trabalhando para acontecer. Por que Portugal não faz igual? Também não exigir tanta burocracia para tu chegar lá. Não, mas tu sabes que eu acho que Portugal tem acordo com o Brasil que, olhando de fora, é um dos países que melhor tem essa reciprocidade, país da Europa, melhor tem essa reciprocidade com o Brasil. Porque, por exemplo, eu posso advogar em Portugal, um advogado português pode advogar no Brasil, existem algumas condições, tem que fazer um estágio de tantos anos, ou se não faz, fazer o exame da ordem, mas existe essa reciprocidade de profissões e de condições para moradia que eu acho que é mais facilitadora com Portugal do que outros países. Por exemplo, seguro para entrada de saúde, tu podes fazer teu seguro aqui sem precisar pagar. Brasil, Portugal e Brasil, Itália tem. Então, quer dizer, é um diferencial. Já com a França, não. Tu tem que ir já pago o teu seguro-saúde. Portugal já não precisa. Então, tem determinadas coisas que, como é a nossa pátria-mãe, no caso, né, ela facilita e tem acordos que eu acho... Até porque Portugal tem as limitações da questão da União Europeia, né? Então, isso aí eu acho que estabelece muitas regras comuns com o nosso Mercosul aqui, né? Da União Europeia. Dentro da União. E aí as coisas não são mais complicadas, do ponto de vista de uma relação entre Brasil e Portugal direta, como acontece aqui, por exemplo, com a Argentina, que tem várias facilidades com os demais países do Mercosul. E muito cuidado, se acontece alguma coisa, o brasileiro está lá e de repente ele não está legalizado, passa os 3 meses de turista, porque ele pensa, eu entro como turista, depois eu fico lá. E aí é descoberto por algum agente do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ele é convidado a se retirar de Portugal. E aí qual é o problema? Não é o retorno, é que depois para voltar para Portugal é muito mais difícil. Uma vez retornando, ele não volta com facilidade. Então tem que ter muito cuidado. Faça tudo direitinho, com visto, regularize sua documentação. Para isso existem escritórios lá que atendem toda essa demanda de brasileiro que está indo para lá morar e viver, que é para não correr o risco de depois não precisar voltar mais. Muito bem. Não Pode poder falar. voltar mais. Fala, Silvio Lopes. Não, José Silva, essa questão aí da imigração é uma coisa importante hoje que movimenta o mundo todo, né? Quer dizer, o Brasil é um país muito receptivo a essas coisas. A União Europeia, ela começa a ter, de certa maneira forçada por organismos internacionais, a ter um pouco de elasticidade na sua política imigratória. Por exemplo, a Alemanha e a França, os dois países, estão tendo muitos problemas, não com brasileiros, mas com islâmicos. Os muçulmanos, sobretudo os islâmicos, da religião islâmica, estão invadindo a Alemanha, invadindo a França. E isso tem trazido problema do ponto de vista institucional e com as próprias instituições, digamos assim, humanitárias dentro desses países. A primeira ministra, a chanceler Angela Merkel, na Alemanha, por exemplo, e o próprio Macron, na França, estão sofrendo muita pressão interna para restringir a entrada de muçulmanos. Veja bem, em Londres, o prefeito é muçulmano. Existem autoridades na própria Alemanha e na França que também são muçulmanos. Nada contra. Só que, na raiz dos muçulmanos, o islamismo estabelece, de certa maneira, uma estratégia de dominação onde quer que eles vão. Eles não aceitam, por exemplo, assim, os cristãos têm muita dificuldade em entrar em países islâmicos. Eles não aceitam o cristianismo. Nós aqui, de certa maneira, o Brasil e a União Europeia aceita, com muito grado até, os islâmicos, até por pressão internacional. Mas isso está trazendo grandes problemas na União Europeia. E na raiz dessa questão da saída do Reino Unido, da Inglaterra, da União Europeia, está também o fator muçulmano. Eu vi uma entrevista do Boris Johnson e ele falou exatamente nesta questão, que a Inglaterra está muito de olho nesse problema que está sendo trazido pela invasão muçulmana em Londres. Tranquilo. Vamos dar uma mostradinha aí, vamos pedir para a nossa produção. Nós temos uma turma, um elenco ali no Complexo Barranquinho, que é espetacular, né? É só gente boa, uma turma legal demais, comandada pelo Léo ali no Barranquinho. Então a gente tem ido com alguma frequência lá. Olha, tá aí o Léo, olha a presença marcante do Léo que comanda o Barranquinho, olha lá, Barranquinho, do Complexo Barranco.
Tá? Então está aí o Léo, olha o Léo com a equipe toda aí, só gente boa, né, que faz, atende o pessoal, né, aquela clientela incrível que acorre ao Barranquinho, mas aí nesse caso é a equipe do Barranquinho, que nós estamos vendo aí, uma turma fora de série, tá, altamente competente, tá, diplomáticos, né, que fazem o atendimento no Barranquinho. Eu quero mandar um abraço para eles, porque é só gente boa, né, são amigos e são competentes, né, são altamente profissionais no atendimento, então aí é que se torna, né? Por isso que a casa tem um desempenho maravilhoso, além da competência lá da cozinha, dos assados, né? da parrilla, tem essa turma aí que faz o atendimento, né? Para os clientes, todos comandados pelo Léo, que é o campeão ali, o campeão de bilheteria, o Léo. Um abraço para o Léo, toda a turma que atua aí no Barranquinho, tá? Assadores, pessoal de caixa, né? Todas as áreas aí do Barranquinho. Nós mandamos nosso abraço aqui da nossa RDC TV, onde o Rio Grande se conecta aqui. Um abração para vocês todos, que vocês merecem, ok? Tranquilo. Vamos adiante então, dizendo que nós temos que falar aqui de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela tem mais de 100 anos, é centenária, portanto, e tem sede em Porto Alegre, ali no Centro Histórico, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Se você não tem um plano de previdência complementar, comete equívoco, porque na hora de uma necessidade, o plano de previdência complementar é indispensável. Qualquer dificuldade no seu trajeto, você sabe que aí surge a importância do plano de previdência complementar, e aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Pelo fato de ser uma empresa centenária, já se diz tudo, né? Já se lê a absoluta competência da Aspecir Previdência. Vamos falar de Pugina, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos. Você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Então, se você quer formação altamente qualificada, está aí o Percival Pugina, né, essa figura ímpar que compõe a nossa bancada aqui, grande escritor, articulista e que pertence à Academia Rio-Grandense de Letras. Esse é o Percival Pugina. Essa grande figura, né, esse PhD, esse intelectual, né, das grandes informações. Muito bem. Tá, vamos ainda falar da Algair Engenharia, que estabeleceu o Fly, né, minha gente? O Fly que está, finalmente, está aí o Fly Studios, ali na Ipiranga 8.339, encerrando praticamente, quase entregando a obra, né? Falta pouco tempo, né? Tudo de mais moderno na construção civil está aplicado nessa edificação, nesse empreendimento da Algair Engenharia, que é o Fly Studios. Esse empreendimento da Algair Engenharia possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas, coworking, espaço fitness, lavanderia, hortas urbanas são os seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte do Fly, da família Fly. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou ligue diretamente para a Algair Engenharia, telefone 51-3339-1250. Para investimentos ou para residir, é um espetáculo Fly, né, na Avenida Ipiranga 8.339, perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, uma das áreas que mais se valorizam na capital dos gaúchos. Então tá, vamos adiante ainda, falando do Centro Clínico Gaúcho, né, minha gente? E aí nós estamos falando só de coisa boa, né? Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde. O CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde. Contrate, mas contrate mesmo um plano pelo 3287-9220, né? Seja um plano de pessoa física ou corporativos. 3287-9220, o código 51. 3287-9220. Está aí no seu monitor. E o site é o centroclinicogaúcho.com.br. Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde, ficando cada vez, o CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. Nós temos a nossa médica, que nós mostramos com alguma frequência aqui também, né? Que é a doutora Ana Camacho, está aí, né? O CCG tem mais de 1 milhão de consultas por ano, várias delas com a doutora Ana Camacho, nossa médica pediátrica, há 21 anos.
É um negócio fantástico, né? Porque ser grande para o CCG é isso, estar onde você precisa, ter o que você precisa na hora em que você mais precisa. Olha só que mensagem. Então te liga com o Centro Clínico Gaúcho, CCG. Fala, Simone Magalhães. Silvas, hoje começou a reunião do cupom, né? E uma expectativa grande aí de uma redução de taxa de juros que pode chegar a 0,5 pontos percentuais. Isso é bom porque nós estamos com uma inflação baixa, por mais que o relatório que saiu hoje, né, do Banco Central, ele mostrou uma previsão de um pouquinho mais de inflação para o final do ano, não justifica, né, não fazer o corte da taxa de juros. E já há uma previsão de ser em torno de 5,25, 5,5 para o final do ano. Mas o que isso representa? Isso representa dinheiro mais barato, né, para se comprar bens de consumo durável, carro, geladeira, entre outros, e afeta um pouquinho mais a aplicação financeira, né? Até hoje eu estava vendo uma matéria que eles estavam chamando a caderneta de poupança que é a atual vedete das aplicações financeiras, quem diria, né? Porque o que acontece? A caderneta de poupança, ela rende a TR mais 70% da Selic, só que ela não tem desconto de tarifas, imposto de renda, todos os outros impactos que as aplicações em fundos, né, por exemplo, têm. E às vezes tu fazer uma aplicação de curto prazo, tu paga umas taxas de administração de fundos que acabam comendo tanto o teu juro como até parte do capital. Então a caderneta de poupança está sendo um investimento, né, uma forma de aplicar o dinheiro que está rendendo um pouquinho mais do que as aplicações normais. Então se espera agora para os próximos dias, né? Quarta-feira tem a reunião do cupom e esperamos aí um corte de pelo menos 0,25 e isso com certeza vai gerar algum reflexo aí na economia no curto prazo, se espera, até porque a gente já está no segundo semestre, começa agora a se pensar em férias, Natal e tudo mais, e a nossa economia está precisando desse aquecimento mesmo, né? Quem diria, né, Simone, porque a caderneta de poupança ela foi criada como um instrumento de financiamento do país, o país não tem poupança, mas sobretudo para o pequeno e para o mini aplicador. Aquelas pessoas que não têm, digamos assim, não têm conhecimento do mercado financeiro, bolsa de valores, CDIs, aquelas aplicações, né, que de certa maneira demandam um pouco de conhecimento e alto risco. A poupança não tem risco nenhum e hoje a poupança, por incrível que possa parecer, a poupança está sendo um instrumento de aplicação dos grandes investidores, que veem nela também, no mercado, a melhor aplicação aliada à já segurança que há muitos anos ela mantém. O único problema da caderneta de poupança é que o dinheiro que é aplicado na caderneta de poupança, ele não pode ser usado, por exemplo, para o banco emprestar para compra de bens, de quaisquer bens. Né? O dinheiro da caderneta de poupança é um dinheiro que é utilizado para o crédito habitacional, crédito rural. Então, isso acaba segurando um pouco a questão da oferta de crédito. Mas é claro, não vai ter uma migração assim tão grande, porque eu lembro que em 2012, quando eles mudaram a regra da caderneta de poupança, fizeram uma pesquisa que 99% das pessoas que têm caderneta de poupança têm menos de 50 mil. Então é um pequeno poupador mesmo, mas de qualquer jeito, né, dificilmente as grandes fortunas vão migrar para a caderneta de poupança, até porque essas fortunas, eles conseguem uns rendimentos muito mais atrativos, inclusive com mais fora prazo, do país, né? Inclusive fora do país também, né? Mas é bom, eu acho que as notícias são boas, então vamos esperar quarta-feira e principalmente a virada do mês para ver o que esses reflexos vão trazer para a nossa economia. Muito bem, fala. Nunca se falou, nunca se falou tanto em perícia agora com tudo que está acontecendo, né? Verdade. No Brasil, com o vazamento dessas supostas mensagens do juiz e dos procuradores, e tu és perita, mas economista, a parte mais de cálculo, né? Não, eu atuo na parte de todo tipo de perícia que tem alguma relação financeira, né? Então, trabalho bastante com crimes financeiros
E trabalho também com a parte de documentos e grafotécnico, né? Eu trabalho com isso. Mas tem se falado muito a questão de perícia, principalmente por causa da Intercept, né? Que todas essas clonagens e... Porque tudo se espera a perícia, né? Então, para saber se há veracidade mesmo do que estão alegando, a perícia que vai dizer. O único problema é que, assim, ó, dependendo do tempo que for, né? Se tu não tem mais um equipamento, se não estava numa nuvem, se a nuvem deleta. Então, assim, nessa parte de tecnologia, realmente a perícia ela tem que ser um pouco mais rápida. Por exemplo, hoje aqui no Rio Grande do Sul, se tu precisa de uma perícia na área de tecnologia, ela leva quase 10 anos para ser feita. Sério? A quantidade que tem, porque é muito comum, né, ter os seus e-mails invadidos, suas redes sociais invadidas. Então, hoje tem uma fila enorme para isso. E não tem, o IGP realmente não tem uma quantidade de profissionais suficientes, e nenhuma área, né, nem na minha área tem, né, quanto mais na área de tecnologia. É uma pena, porque se precisa muito, se tem esses crimes cibernéticos. Micheline, um dos ambientes mais interessantes hoje da gastronomia e também com uma vista linda, né, completamente diferenciada, chama-se Boulevard Laçador. Nossa. Por quê? Porque ali tu está assistindo aterrissagem, decolagens, etc. Então, um ambiente completamente diferenciado no Boulevard Laçador, exatamente ali nas imediações do Aeroporto Salgado Filho. E a gastronomia ali é de primeira grandeza, né? Só coisa boa, né? Muito bom. Eu estive sexta-feira jantando lá com um grupo de amigas muito queridas que eu queria deixar um beijo. A Dulce Zafari, a Sheila Barum, a Maria Tereza Druck, a Karen Jung. Nós jantamos no Boulevard Laçador, que eu vejo como, primeiro, segurança. Tu deixa o carro lá estacionado, seguro, né? Segurança, que isso é muito importante aonde tu vai jantar. Chamar atenção é isso aí, exatamente. E um local que particularmente eu amo muito, restaurante, chama o Taimi, que é um restaurante tailandês maravilhoso, mas não tem só o tailandês, tem ali no Boulevard tem outros restaurantes, tem Madeiro, se não me engano, tem Madeiro, tem mais um outro novo, que agora não recordo o nome, que é no andar de baixo. Então, assim, muito agradável mesmo, Silvas, lá. Sempre que eu penso jantar, eu penso Taimi, que é o meu restaurante número 1, e acho o Boulevard um espaço para nós aqui, porto-alegrenses, muito agradável e convidativo para a gente transitar por lá. E durante o fim de semana, às vezes eu até passei com o meu cachorrinho lá, porque muita gente tem um sol, friozinho, vai lá, tem uma área verde lá por trás no Boulevard, dentro do Boulevard, muito agradável também. Perfeito, é um espetáculo. Olha, quem tiver oportunidade, não foi ainda, Boulevard Laçador. É um ambiente maravilhoso. Muito convidativo um estacionamento maravilhoso. Tem o de Paolo também, que é outro restaurante muito agradável. O de Paolo é uma galeteria também de primeira grandeza, sem dúvida nenhuma. Ali só tem coisa boa. Olha aqui, ó, tem o Madeiro, tem o Mabui, tem o Bistrô Café, tem o Taimi, tem o Fratello. Olha Gianluca Zafari, de Paolo, McDonald's, a Casa Ângelo. A Casa Ângelo eu também fui jantar lá com esse mesmo grupo de amigas. Maravilhoso também. É um complexo gastronômico de primeira grandeza. Verdade. Sensacional. Só que tem coisa boa. O Jacinto mandou um beijo aqui para ti. Muito obrigado, Jacinto. Diz que está nos assistindo agora. Merece o Jacinto por sua competência. Né? É um diplomata, um grande amigo, uma figura ímpar, né? Um competente demais profissional que nós temos aqui no nosso estado. Verdade. E que produz, vamos mostrar mais uma vez aqui, meu câmera, uma revista nesse nível aqui, espetacular, sensacional. Aqui. Verdade. Um beijo, Jacinto. Um beijo, muito querido, muito competente. Te adoro, sabe? Extraordinária a revista do... Só segura um pouquinho, senão eu não chego no fim da revista. Tá, ok? Vamos ver se temos mais alguma página aqui muito bacana. Já mostramos a da Micheline, né? Tem profissionais da área da odonto, do direito, sim, tem várias matérias aqui. Tem aqui várias matérias dos eventos. Atividades sociais que acontecem no nosso meio. Está tudo documentado nessa revista absolutamente maravilhosa, né, editada e comandada pelo Jacinto Pila. Então tá, forte abraço ao Jacinto Pila. Muito bem, vamos adiante falando de vinhos do mundo, né, minha gente? Nós temos que falar de vinhos do mundo e dizer que nós tivemos no sábado lá uma degustação de vinhos espetacular, né? Queijos e vinhos e degustação de vinhos de primeira grandeza da Weinert, Bodega e Carpas. Quem estava, né,
ciceroneando o pessoal todo, né, fazendo grande atendimento lá, era Iduna Weinert, que é diretora dessa bodega Weinert, que tem sede lá em Mendonça. É espetacular, o produto é maravilhoso. Está aí o Leocir Vanazzi, juntamente com a Iduna Weinert, né? Weinert, que durante essa tarde de degustação maravilhosa, estão aí os dois, né? Iduna Weinert e o Leocir Vanazzi, ele que é diretor da Vinhos do Mundo e ela que é a diretora da bodega Weinert, lá com sede em Mendonça. Está aí, ela é muito querida, a Iduna, muito querida, diplomata também, né, competente, e ela é diretora de uma das adegas mais conceituadas da Argentina, lá em Mendonça. Espetacular. Aí tem mais um grupo, né, de pessoas que estavam participando da degustação, está aí de novo no meio ali o Leocir Vanazzi e a Iduna Weinert, né, com convidados, com pessoas que estavam participando da degustação. Sensacional, vinhos que todo mundo achou assim absolutamente extraordinários, mas todo esse pessoal aí que estava lá na loja da Cristóvão Colombo, da Vinhos do Mundo Importadora, mais o Leocir aí com o pessoal que estava participando. Então foi um momento ímpar que aconteceu na Vinhos do Mundo Importadora, aí o público, né, que estava lá todos, né, o pessoal que estava presente, todos ali estão em volta da Iduna Weinert, né, que ela estava servindo mesmo os vinhos, os vários vinhos que estavam, né, na degustação, então ela oferecendo ali, ela própria servindo o pessoal, a diretora da empresa sediada lá em Mendonça. E ela fica lá, ela é uma gaúcha, né, carioca, não me lembro, não, ela é carioca, mas mora lá, mas os pais são gaúchos, é interessante a história toda dessa vinícola, muito, muito bacana. Ela em setembro ela volta aqui no Rio Grande do Sul e eu pretendo trazê-la aqui na TV, para a gente conversar com ela. Vamos ver aí, nós temos mais uma fotografia aí do convite, que era o dia do sábado aí, nós temos aí, para mostrar, que eu tinha combinado. Se não tem importância. Está aí, ó. Esse é as joias mais raras de Mendonça. Isso tudo desfilou lá, então, na tarde de sábado, na loja da Vinhos do Mundo Importadora da Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, exatamente, que tem o número 1493. Foi um espetáculo. Está aí a loja, linda, maravilhosa, né? Como todas as lojas de vinhos do mundo, né? Vamos ver aí, temos outra loja aí também. Temos essa aí, ó. Essa aí é exatamente a Alameda Alípio César, 203, e temos a outra que vai aparecer agora, que é exatamente a Avenida Getúlio Vargas, 1135. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade, ok? E na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. É um negócio fantástico. Outra coisa que o pessoal tem que entender, nas lojas de vinhos do mundo, é competência absoluta no atendimento, gente que conhece vinhos e muitas promoções com 25%, 35%, 45% de desconto. Muitas promoções sempre nas lojas de vinhos do mundo importadora. Tá? Precisas comprar um presente para um amigo? Presente, tem cartão presente, compra um bom vinho. Tem embalagens, tem tudo, né? Tem delicatessen também, tem lá. Olha, é fantástico, fantástico mesmo. Essa questão da Vinhos do Mundo, porque eu acompanho há muitos anos o jornalismo, nós fomos colegas no Jornal do Comércio. Exatamente. Eu trabalho desde 1971 no meio jornalístico. Então, o vinho, por exemplo, quando veio o Carrefour para cá, em 81, houve uma resistência muito grande da área do comércio no Rio Grande do Sul de aceitar a vinda do Carrefour. O Carrefour veio aqui e hoje nós temos as grandes redes gaúchas, o Zafari desponta aqui e nacionalmente, que acabaram com essa concorrência se aperfeiçoando. O vinho foi a mesma coisa, o caminhar foi a mesma coisa. E me lembro que era proibido, tinha lojas em Porto Alegre, Zé Silva, que proibiam expor vinhos estrangeiros aqui. Argentino, uruguaio, chileno eram proibidos. Por quê? Porque havia uma pressão muito grande dos produtores nacionais evitando a exposição e a venda. Bloqueando exatamente isso aí. Então hoje o que nós vemos? As lojas vinhos do mundo mostram exatamente que o quadro mudou. E para melhor para nós. Hoje, a minha mãe é argentina, tem argentinos que adoram vinhos gaúchos, como nós adoramos os vinhos argentinos. Chilenos, uruguaios, espumantes. Então, exatamente. Então, isso aí mostra... Tudo de muita qualidade. Que este mercado do vinho, sobretudo, nós estamos falando sobre vinho,
Ele cresceu para todo mundo. Muito abrangente. Muito abrangente, cresceu para todo mundo e nós mostramos a qualidade do vinho gaúcho também. Perfeito. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, que também tem vinhos do mundo, como no Barranquinho, né? Vinhos do mundo por lá, só se toma vinhos do mundo no Barranco e Barranquinho. É o melhor chopp, melhor churrasco, melhor vinho, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho. Olha aqui, ambientes climatizados, bosque, pássaros cantando, estacionamento, manobrista, tudo isso comandado por Chiquinho Tasca e Elcio Furini. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, revista Veja consagra o Barranco como melhor lugar gastronômico de Porto Alegre para levar o amigo turista. Você não leva castigo. É assim que faz a revista Veja numa avaliação da onde pode se levar o amigo turista. Leva no Barranco e que todo mundo sai de lá encantado, subindo ou descendo a Protásio. E o CIE está aí, né, minha gente? Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, dá uma olhadinha. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos a falar aqui de RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos com os sinais da NET nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, diria assim, os mais populosos. Estamos também nas plataformas digitais, ao vivo. Estamos no YouTube, em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Então, os principais municípios, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, os mais populosos, estão também com o nosso sinal da NET, com uma imagem espetacular, com toda a nossa grade de programação. Muito bem, fala Ayrton Domingos Bernardoni. Pois olha, uma coisa que eu estou gostando é que a casa está caindo. Está caindo a casa da Manuela, do PT, dessa cachorrada toda aí com esses hackers agora que foram presos, esses vagabundos, entendeu? Eles já estão entregando. Aperta aqui, aperta ali, eles vão entregando. Agora mesmo já fizeram um levantamento, eles movimentaram mais de 4 milhões em pouco tempo. E dizem que não venderam nada. Foi tudo de graça. Nós damos de graça. Pensa que alguém é palhaço, alguém bobo que vai acreditar nessa baboseira? Claro que eles queriam vender, arrumar grana, porque é um safado, era um vagabundo que há muito tempo vinha aplicando esse golpe. Então, o que tem que fazer é continuar com eles presos. Sai da preventiva agora, ficar preso por tempo indeterminado. Porque se soltarem eles, eles vão pinotear. E não vão pegar mais ele. Então, olha aqui, ó, estou gostando da Polícia Federal, está metendo o dedo nesse vagabundo. E aí, eu quero ver agora a Manuela essa da explicação. Não, porque não. Quero ver se ela vai dizer que não foi ela que foi a ligação entre aquele canalha que está divulgando essas notícias, entendeu? E não foi ela. Eu quero ver. Aqui, a tua casa está caindo. Devagarinho eles vão te pegar. Fala, Simone. Foi muito estranho, né? A Manuela não se manifestar, porque está em viagem, vai se manifestar só daqui a 15 dias, né? Mas ela vai depor, né? Pois é. Mas assim, e pior ainda foram as declarações que ela fez quando ela falou que ela recebeu uma demanda querendo um telefone e ela forneceu. Ah, Manuela, desculpa, mas eu acho que tu é uma moça bastante inteligente, foi candidata a vice-presidente do nosso país. Qualquer pessoa que recebe uma mensagem de alguém que não seja um conhecido seu, às vezes até é conhecido, não passa qualquer informação. E por que ela teria esse contato também, né?
Então, eu acho que tem bastante explicações aí para serem dadas, né? E precisam ser apuradas, porque tem uma rede de criminosos aí invadindo telefones de todo mundo, né? De governantes, de membros do judiciário. Isso é muito grave, porque tira a privacidade dessas pessoas, tira a privacidade de qualquer um de nós. Eu não Esse é o gostaria de ter verdadeiro atentado à democracia. Não, isso é horrível, porque assim, ó, essas pessoas que estão fazendo essa invasão, e claro que a gente sabe, hoje hacker, para tu contratar um hacker é a coisa mais fácil do mundo. E essas pessoas estão invadindo os telefones de todo mundo e tem gente ainda fomentando isso, pagando Sabe por que eles têm que isso. ficar presos? Porque é questão de segurança nacional, entendeu? Estão mexendo com o país. Então, Estão por isso mexendo que eles com têm todo ser mundo. presos, É que o esses problema não é vagabundos. só. O problema, Bernardone, é que não são só os hackers, entendeu? Porque o hacker ele tem a ferramenta para cometer o crime. Mas e quem é que contrata? Sim, Entendeu? eles vão descobrir. Isso É quem quem tá que por trás contrata. disso. Exatamente, quem tem interesses, quem quer se beneficiar de alguma coisa, né, de tirar a credibilidade de pessoas que fizeram bem para nossa nação. Vai dizer que tem algum santo? Não, gente, não tem. A gente não é está verdade aqui. que quando fizeram a pergunta para o hacker de onde é que ele tirou o dinheiro, ele não respondeu. Não, mas Quer dizer, exatamente. foi claro que ele recebeu o dinheiro. Não tem nenhum santo. Vai contar tudo. Onde é que tu já viu isso? Ninguém que faz isso, né? Não, eles não vão contar, até porque assim, ó, todas as transações financeiras que são de questões ilegais são feitas em Bitcoin. E o Bitcoin é uma moeda irrastreável. Então, assim, se ele não quiser falar, esse dinheiro está fora do país, está em outras contas. Mas eu acho que o que temos que se apegar não é a pessoa, ao hacker, é a quem contratou esse serviço, da onde veio o dinheiro para pagar, porque isso não foi nada barato, muito dinheiro está envolvido. Está que nem aquele que tentou assassinar o Bolsonaro, que estava com até 3 agora, advogados no que ele esfaqueou o Bolsonaro, está compreendendo? Com um corpo de Ele levou advogados. medida de segurança ao invés de prisão, porque ficou declarado que ele era... E não seria surpresa nenhuma se houvesse a constatação de que um grande veículo de comunicação está por trás disso. Aliás, eu vi hoje um general falar isso numa emissora, dizendo que alguma coisa tem aí que vai ser apurado. Um grande veículo de comunicação, impresso e televisivo, estaria por trás desse hacker aí, comprando essas informações. Uma coisa muito grave que vai abalar as estruturas da imprensa brasileira. Mas não vamos longe, né? A gente até recebeu aqui, todo mundo recebeu um vídeo onde mostra a Globo pressionando o governo, exigindo transparência. Eles disseram assim, sim, nós queremos transparência, inclusive com os contratos que o governo tem com a Fundação Roberto Marinho. Foi o prefeito do Rio de Janeiro, mais de 400 milhões. O Bernardone falou outro dia aqui, mais de 400 milhões. Milhões e milhões. De licitações, de contratos sem licitação. Sem licitação. E qual é a moral que a Globo tem de cobrar isso? Tipo assim, que é transparência, mas ela mesma não dá essa A transparência. Globo perdeu o norte dela, né? A Globo está completamente deteriorada, lamentavelmente. Perdeu a confiança do telespectador, do povo brasileiro. Isso é a grande verdade. É a grande verdade. Vamos falar um pouquinho de Centro Clínico Gaúcho de novo, porque eles têm uma mensagem aqui, tem um VT lindo, maravilhoso, que também nos mostra todo o potencial do Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde. Dá uma olhadinha aí. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Olha aqui, Olina Essência de Vida, minha gente, 103 anos no Laboratório Vesp, né? Não, olha aqui, é um negócio fantástico. Olina está invadindo todo o território verde e amarelo chamado Brasil. Tem sede, né? Ele nasceu em Porto Alegre, hoje sua sede no laboratório em Canoas. E Olina Essência de Vida está hoje com a proposta
de estar presente em todas as residências e farmácias do Brasil. Porque quem não tem Olina em casa está fora. Olina, essência de vida, é indispensável para quem faz uma alimentação, às vezes, mais forte ou tem uma indisposição estomacal, uma coisa ou outra. Olina, essência de vida, é indispensável ter aí no seu ambiente de trabalho ou residencial. E nas melhores farmácias, evidentemente, de todo o país, certamente teremos para o norte, nordeste, né? Porque Olina no sul do Brasil já é absolutamente, né? Todo mundo conhece. Agora está invadindo todo o território do Brasil lá para cima, né? Para o Acre, aquela região toda lá para cima, Rio Grande do Norte, Bahia, etc. e tal, está também a presença de Olina, essência de vida, produzida pelo laboratório EVESP, centenário, que está comemorando 103 anos, genuinamente gaúcho, ok? Então tá. E a Cobase está aí bombando também, né, minha gente, com mais de 33 anos de liderança no varejo pet. A Cobase é pioneira no conceito de shops para animais no Brasil. Ela tem 75 lojas em todo o país e agora 7 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Aí, a Cobase, né, encantando a todos, a garotada especialmente, né, com aqueles pássaros que tem lá, lindos, roedores, né, peixinhos, uma floricultura maravilhosa, tudo de bom para fazer uma visita que a garotada adora. Fala, Micheline. Não, pegando o raciocínio, a conversa que nós estávamos falando dos hackers, existe uma linha, o raciocínio meu é o seguinte, existe uma linha muito tênue entre a fonte de um jornalista, vocês que são jornalistas, e se aquela fonte tem alguma origem ilícita ou criminosa. Então, no caso de ser um hacker, isso é crime, fato, ponto. Como que tu vai te apropriar de uma fonte criminosa para divulgar a notícia e essa notícia, então, ainda tomar uma proporção astronômica dentro de um país, porque são pessoas de alto nível do poder do governo do Brasil. E no caso a Manuela, por exemplo, a Manuela recebe essa mensagem, como comentou a Simone, e ela então não vai identificar de que aquela origem daquela notícia é atribuída a um crime. Então, como que fica isso, Silvio? Se é de crime, se é oriunda de um crime, como que tu vais repassar? Como que tu vais indicar alguém? Ou fale com tal pessoa, fale com isso que vai ser publicado em tal jornal. Né? Esse Glyn também, no meu entender, ele é culpado, ele é criminoso, porque ele anuiu, ele concordou com um ato ilícito, que é o hacker. Essa questão da preservação da fonte, né, José Silva, é uma coisa, é um conceito no meio de comunicação ainda muito dogmático. Eu, particularmente, acho, assim como não existem liberdades absolutas, nós também devemos acreditar e crer que não existe também o sigilo absoluto de fontes. Principalmente quando se trata de uma questão institucional, no caso, exatamente, segurança nacional. E de segurança pública. Segurança nacional, segurança pública. Quer dizer, os veículos que se apropriaram dessa informação e não verificaram, como tu disseste muito bem, Micheline, a origem dessa fonte, se era uma fonte... Quando eu aprendi jornalismo, na década de 70, eu aprendi jornalismo que você tem que, em primeiro lugar, quem vai dar uma notícia, saber a fonte e se essa fonte tem autoridade e se a informação é lícita. Claro. Quando não é, você não publica. Claro. Aqui, Mas hoje nós vivemos, só para concluir, hoje nós vivemos uma situação de uma busca frenética por espetacularidade, por especulações indevidas que possam trazer no auge a especulação da própria emissora, no caso jornal ou televisão, no caso da Globo e a Folha de São Paulo, que são os dois veículos principais que estão dando vazão a essas coisas. Então, eu como jornalista acho que a fonte, o sigilo absoluto não existe, nós precisamos rediscutir essas coisas. Não adianta a OAB, a ABI, os jornais e tal, virem defender essas coisas, até porque a OAB tem culpa em cartório. Aquele camarada que tentou matar o presidente Jair Bolsonaro, a OAB impediu de que se chegasse a ver quem era que estava por trás daquilo. Isso é encobrir uma informação de segurança nacional também. Claro. O negócio da Manuela,
é tão flagrante que ela estava no meio do esquema, que ela foi procurada para negociar com o cafajeste esse americano que está aí. Que, Sim, ela tinha um entendeu? contato. Sim. É da mesma Ela fez tribo, a né? ponte, Wacker ela fez a procurou ponte. São da ela. mesma tribo. Sim, ela já procurou ela porque ela tinha relacionamento com esse cara. Entendeu? Então vai ser conivente, por exemplo, vem uma fonte, vamos dar um exemplo. A fonte seja um traficante número 1 procurado pelo Brasil dentro de uma favela. Então esse traficante passa informações para um jornalista, o jornalista divulga um caso que esse traficante esteja planejando algum ataque, alguma coisa. Isso é lícito, isso? Ele não tem obrigatoriedade, esse jornalista, de ir para o Ministério Público e abrir, aconteceu isso porque é um traficante a fonte? Como é que vai aceitar uma situação dessa? Eu não consigo Tem essa, né? entender. Que jornalista gosta de preservar a fonte. Eu quero mandar aqui um forte abraço e um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito na Empresa Pública de Transporte e Circulação, pelo seu presidente, Fábio Berwanger. Os cumprimentos, né? É um novo tempo da IPTC, dos agentes da IPTC, um novo tempo na relação da IPTC agentes, né? Os azuizinhos, com a comunidade. Os cumprimentos. Isso tem que ter capacidade de gestão. Também para Ellen Machado, que é diretora-presidente da Companhia Carris, que presta um serviço invejável para a comunidade, né? Os passageiros, todos aqueles que historicamente utilizam os ônibus da Carris. Também os cumprimentos, porque está fazendo uma bela gestão, está de férias merecidas nesse momento, mas está fazendo uma bela gestão à frente da Carris, recuperando, né, todo aquele histórico comprometimento da estatal. Ela vem nesse período, nesse governo, recuperando absolutamente todas as dificuldades que enfrenta a estatal, ou enfrentava. Ela está saindo do atoleiro, graças a essa absoluta gestão competente da Ellen Machado e toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ellen Machado soube escolher seus subordinados, seus diretores, enfim, as pessoas competentes para cada posição da Carris. Então, por isso, esse desempenho que está tendo a Carris também aí, que vem crescendo cada vez mais, saindo daquele histórico atoleiro lá atrás. Os cumprimentos aí também ao prefeito Nelson Marquesan Júnior, que escolheu aí ambos, né, para comandarem estatais tão importantes como a IPTC e a Companhia Carris. Muito bem. Nós temos que falar do Zafre, porque o melhor rancho, a hora de fazer é Grupo Zafre, né? Tem que ir para o supermercado Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre, tudo de bom. Então te liga com o supermercado Zafre, que é o melhor destino para fazer o melhor rancho. Dá uma olhada. Voltamos aqui na atividade, né? Quando duas mulheres se juntam, é uma gritaria. E a gente É estava uma com gritaria saudade. só. A gente estava na sombra, a gente estava É que com a Michelin saudade. se encontrava em viagem, agora está, então, botando as conversas em Descontando. dia. Não, mas a gente até estava continuando a conversa da questão das fontes. Então, Madonna, desculpe, Simone. Não, o cabelo é que nem o da Madonna. Agora. Tá poderosa esse cabelo Tá. da Simone. Olha Agora, que lindona as que ela duas tá. se produziram, né? Aliás, todas as As mulheres... meninas do Silvestre, Atividade. Silvestre, elas se produzem, né, de maneira muito rica quando se apresentam aqui, né? Que é para levar esse colírio, né, para o nosso telespectador. Né? Imagina o Bernardone ali, o Bernardone, às vezes, também... privilegiado. Eu me sinto bem. Ai, eu senti bem. Meu Deus do céu. A gente tem respeito ao Manda a telespectador. escolinha do professor. quanto tempo temos ainda? Agora, eu posso fazer uma crítica aqui para uma pessoa da mesa aqui? Olha o gancho. Ai. Olha o gancho, olha o gancho. É para a senhora mesmo. Puxa, sobrou pra mim. Com A licença, senhora tô indo. botou uma foto no nosso grupo, abraçado com dois cafajestes lá. Com Marco Aurélio e o Ele não Lewandowski. esqueceu. Não faça mais isso, pelo amor de Deus. Não, deixa eu só não fazer... merece sair uma foto contigo. Não,
Não, deixa eu fazer um comentário assim, rapidíssimo. Eu assisti a palestra, o encontro lá do ministro Alexandre de Moraes e tudo que o ministro Alexandre de Moraes falou, eu concordei. Foi muito interessante o que ele falou, agora não vou contar, não tem tempo, mas ele passou a ideia da importância do Poder Judiciário dentro do Brasil foi na Universidade de Coimbra e foi muito interessante o que ele palestrou. É que eu quero ver, achei que ele... Tu não me leva a mal, eu quero ver aquela cachorrada toda pelas costas, quero que eles vão pro diabo que carregue. Olha, tava o Lewandowski, eu até conversei rápido com ele, mas não fiz foto com ele porque eu não gosto. Eu sei os trâmites dessa coisa. Quem queria tirar foto com alguém eram eles com ela, para se recuperar. Eu também acho. Eles que pediram a foto. Eu recebi elogios do Marco Aurélio em relação ao meu filho estar estudando lá, ele parabenizou, tive uma conversa interessante com ele. Mas ele tem algumas divergências. Mas o Alexandre de Moraes agora, do fundo do coração, uma figura ímpar, histórica aqui no programa, né? Depois de mim, ele, o Jurandir Soares. Parabéns! Olha que graça a fotografia. Olha que foto aí, graça, 20 anos todo atrás. penteado, todo penteado, né? Hoje, claro, Cabelo bem penteadinho. ele teve no salão hoje, claro, olha lá. Querido Jurandir, olha que rico um do blusão, hein? abração. Que rico Ele do botou blusão. botox. Botox. Hein? Botou Botox. Botox. Não, mas tá bonitaço o Jurandir, né? É homem de rádio e televisão. Isso é foto de 20 anos atrás. Então, rodou lá, não, o Big Ben? Feliz Não aniversário, rodou, Jura. eles não têm, eles perderam, tá certo. Então nós vamos pedir até um parabéns a você, para o Jurandir, né? Mas fica para... Amanhã a gente repete. O Jurandir merece abraços todos os dias. Verdade, É um muito negócio querido. fantástico. Uma pessoa... Aí... Muito bem, parabéns a você, saúde, paz e alegria. Viva o Jura! Beijo, Jura. Com toda a sua família, né? Com a E que nos Beth, dá- e que seus nos- filhos, seus netos. Grande Jurandir Soares. É uma figura ímpar, grande figura humana, grande profissional, um super amigo. E que Tudo nos de dá bom. o prazer de conviver com a gente, Exatamente, né? coisa mais querida. E um beijo pra Beth também, que Pra é um Beth amor. também, claro. Beth é um amor. A Beth é quem enquadrou. Devem a qualquer momento chamar para festa. Daqui a pouco. Peraí, vamos ficar com o telefone Bernardone já ligado, trouxe então. essa Estamos aqui, sacola. Bernardone já A trouxe única essa coisa sacola. que ele não gosta é quando eu elogio o Trump. Ele fica bravo. Aí ele não gosta muito. Quando o Bernardone chega com essa sacola, eu digo, hoje tem alguma festa. Como é que tu fala? Vai ter croquete. Ele não fala. Não, canoinha. Cocrete. Canoinha, croquete. Belisquete, etc e tal. É. Muito bem, pessoal, está chegando o fim aqui. Tem mais alguma coisa aí, Silvio? Não, por hoje tudo. Nada? Um grande abraço ao Jurandir, Tamo um cara cordial, afetuoso e fantástico profissional. Vamos fazer um Muito registro querido rapidamente mesmo. aqui. Milton Ferretti Jung, que faleceu, foi um dos grandes homens do rádio rio-grandense e do Brasil, uma figura também de grande estatura, né, moral, profissional, grande chefe de família, grande amigo, era de uma simplicidade a toda a prova e um grande radialista, tanto locutor de notícias como locutor esportivo. Eu ouvi demais, nos áureos tempos da Guaíba, o Milton Ferretti Jung. Era uma figura... A voz mais bonita. É espetacular. do rádio. Não, eu cansei de assisti-lo. As notícias Renner. Eu cansei de assisti-lo no Correspondente Olímpico, Renner. narrando jogos, como também assisti ele na cabine, na Rádio Guaíba, fazendo o AJ Renner, aquele e tal, que ele tinha cacuês, porque o locutor de notícias ele tem, e ele fazia aquilo ali com uma Eu qualidade. tive com ele vários debates na Rádio Guaíba, porque ele é muito gremista. Era muito gremista. né? E ele só podia ter embates contigo, porque tu afanava do Grêmio. Aí nós tivemos sobrou. Meus amigos, o programa se despede. Amanhã, 19 horas, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, aqui na RDC TV, o Rio Grande se encontra aqui, se conecta aqui, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Agora todo mundo acompanhando o Grêmio e CSA lá em Maceió. Até lá.